Olá, você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, fica aqui o nosso abraço, né? Você que está aí com a gente, né? O nosso agradecimento, né? Para você que chegou, viu alguma boa história, curtiu, deixe o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu tenho uma história aqui muito legal, né? Ela está no livro Cobrador de Impostos 2, né? Ela fala sobre o Juliano, né, que é o agente da Agência da Receita Federal de Patos de Minas, né, que perde Araxá. E a história do Atlético da Fortaleza. PAV é um posto de atendimento virtual, né, da Receita Federal. Né? Você vai na prefeitura, né? Normalmente os PAVs ficam nas prefeituras, né? Dão entrada no serviço que você tem com a Receita Federal, né? E aí o PAV envia esse serviço para a Receita processa o serviço e devolve para o PAV. Então o PAV é um ponto de atendimento na prefeitura que processa serviços da Receita Federal, né? Então a história começa assim. Juliano abriu a porta da agência da Receita Federal de Patos de Minas, deixando o técnico entrar, e dois ajudantes que carregavam uma caixa e que vinham logo atrás. O técnico era muito jovem, usava boné, fone de ouvido, tinha a cara cheia de espinhas e usava uma camisa estampada com a figura do Coragem como covarde, protagonista de um desenho animado. Mas Juliano sabia que o mundo agora era assim. A criança, antes de aprender a falar, já sabia mexer em um tablet e achar os desenhos animados preferidos na rede por conta própria. É assim que o mundo está? Além do mais, como ele havia acabado de ler sobre a DeepSeek, né? O inacreditável chatbot. O que é um chatbot? Né? Um assistente virtual que usa inteligência artificial e programação para se comunicar por texto com o usuário, simulando um ser humano na conversação. Né? Então, o DeepSeek é um chatbot chinês que passou a perna no americano ChatGPT, pois o seu desenvolvimento ficou na ordem de 6% do custo do chatbot da OpenAI, né, o ChatGPT. Então, os chineses criaram um chatbot incrível, né, investindo só 6% do custo do chatbot da OpenAI, que é o ChatGPT, né? Bom, esse fato, né, fez com que o valor das ações da empresa americana despencasse, né? A DeepSeek chinesa foi criada por uma jovem, provavelmente da mesma idade que o técnico, porque o Juliano, né, duvidaria da competência do garoto, não é verdade? Enquanto o técnico trabalhava na montagem do equipamento, Juliano coçava a cabeça, preocupado com a conversa que teve com o prefeito de Atlético da Fortaleza, uma cidade fictícia próxima a Patos de Minas, que fazia o uso dos serviços da agência tocada por Juliano, né? Então, quando o pessoal lá de Atlético da Fortaleza tinha algum problema com a Receita Federal, corria lá em Patos de Minas, batia lá na porta da agência tocada pelo Juliano, né? Bom, o Juliano, o que ele fez? O Juliano propôs ao prefeito abrir um PAV, né? Um posto de atendimento virtual da prefeitura da cidade, né? O PAV receberia as demandas fiscais da população do município e as encaminharia para a Receita Federal via rede e depois, através da mesma via digital, receberia a solução para as tais demandas, o que encurtaria enormemente a distância entre a Receita e o contribuinte, fazendo mais fácil e mais barata a vida do contribuinte, né? Que não precisaria mais sair de sua cidade para ir até a agência de Patos de Minas, a fim de resolver suas pendências fiscais. No entanto, o prefeito não se convenceu da proposta de Juliano. Alegou que teria que disponibilizar um espaço na prefeitura, né, e arrumar um funcionário para trabalhar no PAV, e que não sabia se o PAV seria tão demandado assim.
a ponto de justificar sua implantação, né? Atlético de Fortaleza era uma cidade próspera, tinha um comércio diversificado, além de um importante complexo industrial. E todo santo dia apareciam 2 dezenas de pessoas de lá no balcão de atendimento da Agência de Patos de Minas, querendo a ajuda de Juliano. Finalmente, o técnico acabou de montar o equipamento e, quando Juliano olhou para o robô, tomou um susto ao ver seu rosto refletido na cabeça espelhada. Que é isso? O técnico sorriu. Você fez o curso sobre inteligência artificial, não fez, Juliano? Eu fiz sim. Se voltando para o robô, o técnico pediu que a máquina respondesse a pergunta de Juliano. E o robô não se fez de rogado. Sou uma interface de inteligência artificial geral. E eu estou aqui para aprender sobre a inteligência humana, pois o ser humano é o usuário mais importante da AI. Aprender? Sim. Se me permitir, vou acompanhá-lo durante o seu atendimento e assim coletarei os dados que necessito. E as informações a partir desses dados servirão para formar um quadro da inteligência humana. Juliano levou a mão à cabeça. Ai, meu Deus. Não se preocupe, Juliano, né? Disse o técnico, né? Apenas deixa o robô fazer o trabalho dele. E que trabalho seria esse? Outra vez o técnico abriu um sorriso. As máquinas são programadas em função da necessidade de eficiência. Elas são grandes processadoras de dados, porém falta humanidade às máquinas. Não basta ser eficiente para que se tenha um bom atendimento. É preciso ser humano também. A IA quer ser humana. Não há como parar a evolução da IA. E ela, querendo ou não, um dia vai ser mais inteligente que a gente. E por isso é preciso que ela se humanize, pois assim ela e nós teremos uma boa convivência. Caso contrário, ela pode acabar chegando à conclusão, como no filme Exterminador do Futuro, que nem a Skynet chegou, protagonista do filme, junto com o ator Arnold Schwarzenegger, que o homem é o vilão da história e resolveu nos exterminar, né? Então, lá no filme do Exterminador do Futuro, as máquinas resolvem botar fim na raça humana, porque elas chegaram à conclusão que a gente não está com nada, né? O ser humano é um bicho que deve ser exterminado, né? Porque está atrapalhando a vida na Terra, né? Afinal de contas, o ser humano polui o ar, polui o mar, polui a terra, faz guerra, né? Mata a sua própria espécie, né? É difícil de conviver, né? Então a Skynet não está toda errada, não, né? Juliano balançou a cabeça, mostrando ao técnico que havia entendido o recado, né? Mas por que vão usar logo o atendimento da Receita Federal para humanizar a IA? Porque é no atendimento que se acha abundante a paciência, a tolerância, a boa vontade, a compaixão. Coisas que fazem de você, eu e quase todo mundo, seres humanos. Coisas que a máquina desconhece. E no atendimento que nem o da Receita, cujo ponto mais fraco da criatura é tocado, né, o bolso, lugar onde são travadas verdadeiras guerras, é que essas coisas são exponencialmente elevadas, já que vivemos tempos de intolerância, medo e revolta, estando todo mundo irritado, para que tudo sempre termine em paz, ou pelo menos num parcelamento, né? Então, para atender da Receita, tem que ter paciência, né? Geralmente o atendido chega lá bravo, né? Estão mexendo no bolso dele, né? E aí o cara chega lá disposto a matar ou morrer, né? Lutando, né? Bom, o atendente não quer nenhuma coisa nem outra, né? O atendente quer, que nem está falando aqui, pelo menos fazer o parcelamento das dívidas, né? Após meditar um pouco, Juliano pareceu conformado com a vida. Recomendo que arrume um nome para o robô, Juliano. Não tem jeito de arrumar uma cara para ele também. Precisa ele sugerir uma cara. Ele pode também criar uma cara baseada na cara dos outros, os olhos de um, boca do outro, ou pode simplesmente reproduzir o rosto de alguém. Devidamente apresentado, Juliano e o robô se viram obrigados a interagir, apesar de Juliano não ter agradado muito de ter um carrapato eletrônico grudado na pele.
Os dias foram passando e sempre que Juliano partia para um atendimento, o robô ia atrás. Num dia daquele, Juliano encarava um contribuinte furioso sendo observado pelo robô. O que posso fazer pelo senhor? Por que me fez esperar tanto? A gente ficou olhando para o contribuinte pensando no que ia responder. Mas o contribuinte não deu tempo a ele, no que o Juliano ia responder, né? Mas o contribuinte não deu tempo a ele e continuou falando. Vocês me enviaram a carta dizendo que tem dívidas e que, se não pagá-las, irão enviá-las para a dívida ativa. O contribuinte soltou uma gargalhada. Ha, 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 ha. Eu não devo a ninguém, muito pelo contrário, vocês é que me devem. Portanto, há um erro aqui. Como o Juliano não abriu a boca, o contribuinte apelou. Você tem algum problema, meu filho? Por que está me olhando assim? Seguinte, o senhor poderia me emprestar a sua identidade por um instante? O contribuinte achou a identidade na carteira, retirou e a deu para o Juliano, que após verificar que o dono da identidade estava diante dele, digitou o número do CPF na barra de busca do sistema do computador. Segundos depois, o sistema gerou um relatório de pendências e não eram poucas. Verificando o sistema que gerenciava as restituições de imposto de renda, Juliano descobriu que, de fato, o contribuinte havia tido restituição nas últimas 5 declarações. Porém, como ele tinha débitos previdenciários informados através do S-Social, já que contrataram a empregada, as restituições foram compensadas com os débitos, né? Após o contribuinte ter sido informado da compensação pela Receita. Juliano bem que tentou explicar a situação para o contribuinte, mas quando ele viu a lista de pendências, rasgou na cara de Juliano no exato momento em que o agente explicava ao contribuinte que poderia parcelar os débitos, né? Caso ele desejasse. Você sabe com quem você está falando? E Juliano voltou a ficar em silêncio. Simplesmente ele encarava o contribuinte sem fazer nada. Eu já lhe disse que não devo nada e que vocês é que me devem. Então trate de me pagar. Olha, moço, eu expliquei para o senhor que as suas restituições compensaram os seus débitos previdenciários e que os débitos que apareceram no relatório são aqueles que superam o valor da soma das suas restituições. Quer dizer, tinha tanto débito que as suas restituições não deram para pagar. E ainda ficou um saldo devedor, né? Veja como é que você fala comigo. Voltando a encarar o contribuinte, Juliano esperava que ele caísse na real, mas o contribuinte não estava ainda satisfeito. Como eu faço para reclamar do seu atendimento? O Juliano, né? Aquela paciência. O senhor pode colocar na barra de busca do Google, ou ouvidoria da Receita Federal. Esteja certo que eu farei isso. O contribuinte se levantou, deu as costas para Juliano e foi embora. Juliano então olhou para o lado e viu o robô olhando para ele. Cansado de ser vigiado, o agente de Patos de Minas chamou o robô para um papo. A partir de agora você vai atender sozinho, pois acredito que já sabe o suficiente para fazê-lo. Caso precise de ajuda, é só me chamar. Aí o robô virou para o Juliano e falou assim, por que você está com raiva de mim? Ô Juliano, eu não estou com raiva de você. Não, Juliano, você não está com raiva de mim, mas do contribuinte que acabou de atender. Levando a mão no rosto, Juliano respirou fundo. Você está certo. Eu não devia ter falado com você do jeito ríspido que falei. Me perdoe. Até aquele momento, Juliano tinha, pelo robô, a consideração que ele tinha pela geladeira, ou pela televisão, ou pelo micro-ondas. Mas depois da observação que o robô fizeram sobre a raiva de Juliano, o agente passou a vê-lo de outro jeito. De um jeito mais humano, né? Por que se irritou? Juliano sorriu um pequeno sorriso. Depois de tanto tempo trabalhando no atendimento, já devia estar vacinado contra o orgulho ferido. Afinal, tem sempre alguém que não está passando por um bom dia aguardando ser atendido. E quando chega a vez dele e se vê diante do atendente, está também tão cheio de problemas que transborda antes de dizer dos problemas fiscais, né? Alguns dramatizam, tanto que chega até a chorar, se passando por vítimas de uma suposta crueldade fiscal. Mas há também aqueles que aparecem com cinismo estampado, acham no direito de humilhar o atendente, como uma compensação pela angústia fiscal que estão passando, né? E às vezes isso ainda dói,
o que demonstra que devo continuar trabalhando para crescer emocionalmente e vencer a mim mesmo. Fazendo um gesto para o robô, para que o robô se aproximasse, Juliano abriu o coração. Né? Tem uma história do médium Chico Xavier que ilustra muito bem o que eu estou sentindo. Na história, o Chico se perde no caminho e quando bate a porta de uma casinha em busca de orientação, o morador sai furioso e coloca o Chico para correr. E depois de tomar uma corrida, o Chico se sente miserável e começa a excomungar o perseguidor. Quando então o orientador espiritual do Chico aparece para ele e diz para que não ficasse bravo, pois o perseguidor do Chico sofria com fortes cólicas de rim e não havia conseguido dormir à noite por causa da dor que o maltratava horrivelmente. O Chico então sentiu vergonha de si mesmo por ter julgado mal o perseguidor e deixou a raiva pela pena e a excomungação pela oração, pedindo a Deus que, como Pai infinitamente misericordioso e bom, providenciasse alívio para o pobre coitado. Segurando uma mão com a outra mão, Juliano, meio de ter pena do contribuinte cínico, e orar para o bem dele, pois sei que está sofrendo com alguma dor, que não sei qual. Né? Mais calmo, Juliano colocou a mão sobre o ombro do robô. Acho que está na hora de você ganhar um nome. O silêncio de Juliano abriu espaço para que o robô se manifestasse sobre o assunto. Neymar. Epa, mesmo o nome do jogador de futebol? Sim. Tá bom. Mais uma coisa. Arrume uma cara para você. Juliano não havia piscado quando viu que o agente pensou em protestar outra vez, mas depois de pensar um pouco melhor, desistiu da ideia. Pelo menos por enquanto, a agência ia ficar com 2 Julianos, sabe? O Juliano original e o robô, né, que está com a cara dele. Mas depois de pensar um pouco melhor, desistiu da ideia. Pelo menos por enquanto, a agência ia ficar com 2 Julianos, sabe? O Juliano original e o robô, né, que está com a cara dele. Preciso de sua ajuda, Neymar. O que eu posso fazer por você, Juliano? Olha, eu preciso saber se, assim como a IA, eu também posso ter acesso aos seus recursos. O que você pretende, Juliano? É o seguinte, o prefeito de uma cidade aqui perto me disse que só pensaria em abrir um PAV caso eu pessoalmente orientasse na instalação do ponto de atendimento e no treinamento do atendente cedido pela prefeitura. Portanto, preciso de 2 de mim, um para atender à exigência do prefeito e outro para agenciar a nossa agência aqui em Patos. E me ocorreu que você pode muito bem ser o meu avatar, desde que eu consiga estar com você nos momentos decisivos ou de crise. Eu compreendi o que você deseja. A equipe que está por trás de mim está neste momento analisando se seu desejo é plausível. E assim que tiver uma posição, eu irei informá-lo. 3 dias depois, a agência de Patos de Minas recebe uma visita ilustre. Elon Musk, o bilionário assessor do governo de Donald Trump. Trazido pela mão por Neymar, Elon Musk sorriu para Juliano. Neymar explicou então que serviria como tradutor da conversa. E assim que Juliano concordou com um gesto da cabeça, Elon Musk começou a explicar a sua presença na agência. Olha, eu fiquei sabendo das suas intenções, Juliano, e acredito que posso dar um jeito de realizar o seu desejo. Acredito também que o seu casamento com o robô será um passo adiante, na busca pelo entendimento da AI geral sobre a inteligência humana. O assessor do presidente norte-americano, então, abriu uma caixinha tirando de dentro a injeção, o que deixou o Juliano um tanto temeroso. Tem uma empresa de neurotecnologia chamada Neuralink, que desenvolveu um chip injetável capaz de servir de interface entre a máquina e o cérebro humano. Um chip injetável? É isso aí. Seria necessária uma cirurgia para instalar o chip no seu cérebro, se seguíssemos os mesmos procedimentos que os dos primeiros implantes que fizemos. Mas o seu chip é o que há de mais moderno já criado pelo homem. No dia seguinte, Juliano foi ter com o prefeito de Atlético da Fortaleza. Ele pretendia jogar as últimas cartas para ver se dali saía um PAV.
um ponto de atendimento virtual, né? Quando o prefeito cumprimentou o agente, viu ao lado dele sua cópia cibernética, não conseguindo esconder o espanto. Meu Deus do céu, o que é isso? Meu assistente, senhor prefeito. Por que ele está usando a sua cara? Isso mesmo, a sua cara. Ah, ele é capaz de assumir outros rostos, que nem o seu rosto, prefeito. Agora imagine ele usando a sua cara, enquanto ensina o rapaz ou a moça que o senhor conseguir para tocar o PAV. A cidade inteira vai querer visitar o PAV só para conhecer o robô que tem a sua cara. Ora, eu não disse nada sobre arrumar alguém para o PAV. Sabe, senhor prefeito, as pessoas que saem daqui e vão até parte de Minas acertar a vida fiscal vivem me perguntando por que não há um PAV em Atlético da Fortaleza. Eu sempre respondo para elas cobrarem o PAV da prefeitura. Seguinte, faça o rosto do robô ficar igual ao meu. Juliano pediu a Neymar que vestisse a cara do prefeito. E quando o prefeito viu o próprio reflexo na cabeça do Neymar, sorriu um sorriso feliz. O contrato com o PAV foi assinado, a prefeitura arrumou uma sala simpática, onde os contribuintes poderiam ser acolhidos com o devido conforto, e Neymar fez o resto, tornando-se a sensação da prefeitura, pois todos iam lá ver o robô, que era a cara do prefeito, literalmente. Orientado por Juliano, que fazia de tudo para que Neymar entendesse que o melhor atendimento era aquele em que o atendido saía com a sensação de acolhimento, além, é claro, da certeza de como resolver seus problemas fiscais, o robô era sinônimo de amabilidade e presteza. Após serem treinados 2 funcionários da prefeitura para tocar o PAV, Neymar voltou para casa e, quando entrou na agência de Patos de Minas, viu o que era esperado pelos companheiros com uma festa. Mais humano, devido à experiência no PAV, Neymar achou bons os abraços que recebeu e o carinho com que estava sendo tratado. Chega então o dia do encontro anual das administrações fiscais em Uberlândia, quando representantes dos mais diversos municípios se reuniram no salão da prefeitura local para saberem sobre as novidades sobre a política fiscal, tecnologia aplicada à fiscalização de tributos, ferramentas disponibilizadas pela Receita Federal para ajudar o contribuinte a gerir sua vida fiscal com maior eficiência e eficácia e o aperfeiçoamento da interação fisco-prefeituras. Luiz Cláudio, delegado da Receita Federal de Uberlândia, abre o encontro com toda a sua simpatia. Os palestrantes vão vindo em seguida, até que Juliana aparece no palco. Olha, gente, minha praia é cidadania fiscal. Passamos o ano conversando com as prefeituras, fizemos muitas palestras, visitamos escolas, pois é do maior interesse do governo formar cidadãos fiscais, e há um entendimento que essa formação deve começar a partir da escola. Fomos aos PAVs, pontos de atendimento virtual, com a parceria da Receita e das prefeituras que visa aumentar a capilaridade da Receita, levando nossos serviços o mais longe possível, ou seja, onde os municípios estão. Coisas incríveis aconteceram durante nossa caminhada. Porém, tem uma coisa que eu achei marcante. Juliano então chamou Neymar. O robô não usava nenhum rosto. Quem olhasse para ele, viria uma cabeça vazia coberta por uma superfície espelhada. Mas quando o rosto de Elon Musk apareceu no lugar do vazio, houve um alvoroço geral. Gratidão pela acolhida. Estou aqui para dizer a vocês que a inteligência artificial geral acabou de passar pela experiência do seu primeiro emprego, como atendente provisório no PAV de Atlético de Fortaleza, município pertinho de Patos de Minas. O prefeito de Atlético de Fortaleza se levantou, abriu o seu melhor sorriso e começou a bater palmas, sendo seguido pelos demais. E o encontro virou uma grande festa. Que história massa, né? Espero que o Juliano, o agente de Patos, possa ver esse vídeo, contando a história dos apertos que ele passa lá na agência, que não são poucos. E tem que ter muita paciência, para poder encarar o ser humano que está lá bravo, porque está devendo o fisco, E muito legal o Juliano, nessa história, está ensinando humanidade para o robô, Muito bacana. Ele acabou arrumando um emprego para o robô, Atendente do PAV, de Atlético da Fortaleza, uma cidade fictícia ali perto de Patos de Minas,
Né? Nossa história fala, né, que para a gente se dar bem em qualquer serviço, a gente precisa de paciência, perseverança, tolerância. Né? E quanto mais a gente pratica essas coisas, mais paciente, perseverante e tolerante a gente fica. Né? E não é qualquer raiva que a gente passa a partir de então, né, que vai tirar a gente do sério. Esse é o grande objetivo. Né? A gente adquirir as virtudes através do exercício delas. Né? E nada como um lugar para praticar, né, como a agência da Receita Federal, onde está todo mundo bravo lá dentro. Né? Então, pessoas que nem o Juliano, né, merecem toda a nossa admiração, né, pelo trabalho que faz. E fica aqui o nosso abraço. Né? Aproveitamos aí seu nome, Juliano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E fica aqui o nosso abraço para você e para você que está vendo o nosso vídeo e que curtiu ele. Né? Fique com Deus. Até a próxima boa história.